Oi, obstinada, seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo aqui do canal. Esse canal que nós criamos para poder estar compartilhando um pouco mais da nossa rotina, do evangelho, da vida com Deus. E, nossa, eu tava pensando, às vezes nós não pensamos, nós não notamos o como nós precisamos ser intencionais, seja na maternidade, seja no nosso trabalho, seja na nossa saúde, tudo a gente precisa ser intencional. Porque nós às vezes não sabemos como conduzir os nossos filhos. Tudo que você fala, toda palavra que você fala, ela alimenta algo no coração do seu filho. O que você tem alimentado no coração dele? Quais são as palavras? O que você tem plantado? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre ser intencional na maternidade e na vida. Muitas pessoas falam comigo todos os dias nas redes sociais: Jean, como que eu consigo conduzir os meus filhos para o caminho do Senhor? Como que eu consigo ensinar para eles a palavra do Senhor? Como é que eu consigo que eles tenham consciência de quem é a pessoa de Jesus? E eu percebi que é sendo intencional. É isso que nós vamos aprender hoje. E se você é como uma dessas pessoas que desejam também ter mais clareza sobre isso, então esse devocional é para você. Seja muito bem-vinda. E agora eu vou estar pedindo para que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, para que essas pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e elas comecem a ter clareza dos seus passos e caminhar com intencionalidade. Toda semana nós iremos trazer um devocional aqui com temas específicos. Então é algo que está começando agora, mas que vai ganhar uma proporção enorme, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 18, que diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarre-as como um sinal nas mãos e prendam-as na testa. Ensine aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. E escrevam no batente das suas casas e nos seus portões, para que a terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. E aqui diz no versículo 24: todo lugar onde vocês puserem o pé de vocês, será de vocês. Eu vou contar uma experiência que eu tive com essa palavra. Eu não sabia que essa era a palavra, ser intencional. Mas na minha rotina, eu falei para Deus, eu falei: Senhor, se tem uma coisa que eu quero na minha rotina, é apresentar os meus filhos, apresentar você aos meus filhos. Eu quero que ele conheça a sua pessoa, eu não quero que eles sejam meros religiosos, que os pais pegam, levam para a igreja, arrastam, pronto. Não queria isso. Eu queria que eles conhecessem esse amor e a grandeza de Deus. Então, de forma muito natural, aconteceu essa intencionalidade. O que é ser intencional? É exatamente o que Deus está falando aqui na palavra dele. É você aproveitar os momentos, todos os momentos. É você aproveitar a sua rotina. Aquilo que você faz de comum, você vai começar agora a trazer palavras bíblicas. Você vai começar agora a introduzir. Eu vou te dar um exemplo muito básico aqui. Eu tenho um filho chamado Heitor, tenho a Heloíse também, né, minha menininha. E Heitor, ele é uma pessoa muito amorosa, ele compartilha muito amor, ele dá muito amor. E ele sempre, todos os dias, ele fala que me ama, porque até nisso eu fui intencional. Eu sempre busquei falar que amo os meus filhos, para que eles não tenham bloqueios em relação a demonstrar o seu sentimento para as pessoas. Então, se eles amam um professor na escola, se eles amam uma colega de minha mãe, por exemplo, se eles gostam, ele fala que ama, ele não tem esses bloqueios. E isso foi o que a gente desejou criar em casa, a gente foi intencional até nisso. Então, eles falam muito que me amam. E então chegou um dia que ele falou assim: mamãe, eu te amo do tamanho do céu. Tem alguma coisa maior do que o céu? E eu falei: nossa, filho, você me ama muito, mas existe uma coisa que é uma pessoa que é maior do que o céu, que é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é grandão, então ele é maior do que o céu. Então ele parou de falar que me ama do tamanho do céu e passou a falar que me ama do tamanho de Deus, porque não tem nada maior do que Deus.
Então você percebeu como a gente consegue ser intencional na nossa rotina, introduzindo o evangelho, introduzindo as palavras bíblicas? É sobre isso. Isso é intencionalidade. Então não é sobre levar o seu filho para o culto, é sobre introduzir Deus na sua rotina. Por exemplo, enquanto você está fazendo um café da manhã, ou enquanto você leva o seu filho na escola, sabe? Se o seu filho está com medo à noite, e ao invés de você dizer, não tenha medo, lembre do Salmo 56:3, que diz assim: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então, é uma forma de você introduzir. Lá em casa, quando as crianças elas diziam que estavam com medo de dormir no quartinho deles, eu conversava: filhos, vocês não precisam ter medo. Primeiro, Jesus está aqui. Jesus está aqui o tempo todo, então ele protege a gente. Então a gente não precisa ter medo das coisas. E aí eu falava: mas além de Jesus, papai e mamãe tá aqui do lado também. Você sabe que a gente te protege. E aí eles começaram a criar essa independência e começaram a dormir sozinhos. Teve uma experiência que eu quero até compartilhar com vocês aqui em relação ao mundo espiritual. Então, ele é uma pessoa muito sensível. Então, ele vê muito o mundo espiritual. E ele viu coisas assim no quarto dele e ele ficou com medo. Ele não conseguiu levantar nem para ir pro meu quarto. E aí, quando eu levantei, que eu fui no quarto dele, porque mãe, uma tosse já levanta, né? Quando eu levantei para ir pro quarto dele, o que foi que ele fez? Ele falou: mamãe, eu vi uma coisa. E aí ficou com medo. Aí eu conversei com ele: filho, às vezes essas coisas vêm para assustar a gente. Mas só que lembra que eu falei a você que Jesus está aqui? Então você pode falar assim: eu não aceito esse medo em nome de Jesus. Ou então saia daqui em nome de Jesus. Comece, filho, a usar o nome de Jesus, porque ele tem poder. Então eu comecei a introduzir de forma muito leve, muito simples, durante a rotina. Eu vou dar mais um exemplo para você. Chegou um dia que eu sei que eu tô compartilhando muitas histórias, mas é para que você possa trazer essa familiaridade para sua rotina, porque cada rotina é uma rotina, tá? Chegou um dia onde eu estava, repare que essas situações acontecem mais com o Heitor, porque geralmente a Heloísa tá junto, então ela aprende tudo. E Heitor é mais de se expressar, assim, né, em relação ao evangelho, ele é muito curioso. Eu tava no banheiro e eu estava conversando, eu tava tomando banho, mãe não tem mais, gente, mãe não tem mais privacidade. Privacidade, mãe, não encaixa. Aí eu tava tomando banho e ele estava sentado no vaso me olhando. E aí ele fez assim: mãe, eu não lembro como foi o início da conversa, mas ele falou sobre, a gente chegou em um gancho da conversa em como é Deus. Aí eu falei: filho, a gente não consegue ver Deus. Ele é muito poderoso, então a gente não consegue ver. A gente só consegue sentir. Aí ele: como assim então? A gente só sente e ele tá aqui. Aí eu fui pedir pra ele fechar os olhos. Quando eu pedi pra ele fechar os olhos, eu encostei a mão assim. E eu falei: filho, você tá enxergando alguma coisa? Não. Aí ele: mas você tá chegando, tá muito perto. E aí abriu o olho. E eu falei: é exatamente assim o nosso relacionamento com Deus. A gente não precisa ver ele, filho, porque tem uma palavra que diz que é bem-aventurado aquele que não vê e crê. Então nós temos fé que Deus existe e aí nós sentimos ele. Você entendeu? Ele: entendi, mamãe, entendi, mamãe. Ele disse que entendeu, mas eu sei que é processual. Deu para entender aqui como encaixar isso na sua rotina? Ficou mais claro para você? Eu tenho uma pergunta para você. O que seu filho vê quando você tá irritada, frustrada ou cansada? Porque se nós queremos demonstrar Cristo no nosso dia a dia, a gente precisa pegar os nossos filhos pelo exemplo. Então, como você age quando você está nessas situações? Quem é você, frustrada, cansada, e desanimada ou irritada? Comece a refletir um pouco nisso nesse devocional de hoje. Por que eu cheguei nesse livro de Deuteronômio? Porque eu sempre profetizei palavras de vida sobre os meus filhos. Eles são bebês, mas eu já falo sobre o casamento, eu já falo sobre a vida acadêmica, sobre a vida financeira. Então eu já faço profecias na rotina deles diariamente. E uma das coisas que eu sempre profetizo sobre eles é esse versículo 24. Todo lugar onde vocês pusarem os pés será de vocês. Só que eu não tinha ainda lido, ou não tinha me atentado, na verdade, a ler o contexto.
E esse que eu li para você aqui é o contexto, que é ensinar os seus filhos todos os caminhos. Eu fiquei em êxtase, porque eu já profetizava sobre a vida dos meus filhos essa palavra. E o contexto fala exatamente sobre filhos. Eu não achei uma coincidência, eu achei que Deus ele realmente quis trazer isso para nós de alguma forma. Então, as suas palavras, elas são sementes. O que você está fazendo com as suas palavras? O que você está profetizando sobre a vida dos seus filhos? Gente, eu fico muito triste quando eu vejo mães que têm o superpoder e autoridade sobre a vida dos seus filhos falando palavras de morte. Ah, essa peste. Me perdoe a expressão, mas é assim que acontece. Ah, esse menino, que menino não sei o quê. Ah, que menino idiota. Tá entendendo? Eu sei que não é fácil a rotina de mãe. Eu sei que muitas das vezes nos encontramos irritadas, cansadas, desanimadas, sem vontade de fazer nada, mas a gente tem que fazer, nós somos obrigadas a fazer porque o Senhor nos deu essa missão de servir. A gente vive em serviço, a nossa vida é um eterno serviço. A partir do momento que você para, você está servindo. Entende? Por isso que eu digo, o seu lar é o seu maior ministério. Como você vai fazer com que esse ministério seja uma referência para essa geração? É através do seu posicionamento dentro de casa. Eu costumo dizer que uma mulher que ora, essa mulher, tem mais poder. Uma mulher que ora na sua casa, uma mulher que compartilha Cristo, uma mulher que profetiza, que lança sementes. Essa mulher tem mais poder do que, às vezes, um pastor e um púlpito. Porque você está gerando a próxima geração. Quando você coloca uma mesa posta na sua casa, que você organiza, os seus filhos, eles ficam encantados com isso. Os seus filhos, eles ficam em êxtase. Nossa, eu gosto disso. Isso vai criando aquelas sementes. Quando eles tiverem a casa deles, eles vão querer propagar isso. Quando o seu filho, o homem, você começa a colocar para ele organizar as coisas e não ser um filho bagunceiro, você não tá fazendo isso por você. Você tá fazendo isso para que ele tenha um relacionamento saudável no futuro. Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Você tá entendendo a sua missão, a sua importância? Porque às vezes você se acha inútil, mas na verdade você não é inútil. Você é muito útil, você é a cabeça da sua casa. Você é aquela que coloca tudo em ordem, mas também que pode colocar tudo em desordem. Você entende o poder que está nas suas mãos? Você entende o que Deus está te entregando hoje? Essa clareza, é isso, é sobre isso. Sobre lares firmados em Cristo Jesus. Lares intencionais. Eu sou muito intencional no meu trabalho. Se hoje eu trabalho com vendas, nada que eu faço é à toa. Tudo que eu faço é com intencionalidade. Se eu quero vender determinado produto, eu produzo conteúdo para determinado produto, eu falo sobre determinada coisa. Se eu quero alcançar um público em específico, eu começo a me comunicar para esse público em específico. Então, tudo é intencional. Por que não ser na vida espiritual? Por que não ser na minha casa? Então, me conta aqui, qual o maior desafio que você enfrenta, na verdade, ao ensinar os seus filhos no caminho do Senhor? Qual o maior desafio? Me conta. Eu quero muito saber, porque eu quero trazer isso como um tema do próximo devocional. Então, comenta aqui abaixo qual tem sido o seu maior desafio, qual tem sido o maior obstáculo, e a gente vai conversar mais sobre isso no próximo devocional. E se esse devocional ele falou ao seu coração, compartilhe com a mãe que precisa desse direcionamento, que precisa dessa palavra, tá? Para que a gente possa juntas criar uma geração que ama Jesus e que conhece a Deus de verdade, tá? Eu profetizo sobre a sua vida toda sorte de bênçãos. Eu profetizo que essa aqui é a sua casa. Essa que diz em Deuteronômio: todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo: vá, minha filha, avance, pregue a minha palavra, grave na porta da sua casa. Ensine aos seus filhos o caminho que eles devem andar, e eu os conduzirei. Eu os conduzirei para esse lugar aqui, ó. Eu porei medo nos seus inimigos. As lutas, as guerras que você enfrentaria, você nem vai enfrentar mais. Eu que vou guerrear para você, porque você está posicionada.
Então, se você está posicionada, tem guerras que é o Senhor que vai lutar para você. Você começa a entender o seu propósito. Tem uma frase que o Senhor tem trazido muito na minha memória nessa viagem. Quando eu estou em comunhão com o céu, eu me posiciono na terra. Você deu para entender? Quando eu estou alinhada com o céu, eu me posiciono na terra. É sobre uma transmissão, é uma conexão. Você entende? O seu lugar aqui depende muito da sua conexão com o céu. Se conecte com o céu, se conecte com Deus. Esteja atento ao que Ele está te falando para esse tempo. E não só leia ou só ouça esse devocional. Realmente pegue isso daqui e comece a aplicar na sua rotina. Amém? No próximo devocional eu vou usar um dos temas abaixo para que a gente possa gravar e trazer aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. Compartilhem muito, comentem muito. Com certeza tem uma mulher que precisa se posicionar em Deus e se mover em direção do céu para se posicionar na terra. Deus abençoe.